Fala galera braba da astronomia, eu sou Bismarck Mesquita aqui do canal Rapadura Cósmica e hoje vamos começar a nossa segunda playlist de preparação para as seletivas de astronomia, para as seletivas online. Hoje nós vamos começar a playlist de medidas. Antes de mais nada, já deixa aquele like brabo no vídeo e se inscreve no canal se você for novo por aqui. Se você caiu de paraquedas, eu estou preparando várias aulas preparatórias para as seletivas online de astronomia. Esse processo seletivo é o processo que leva os estudantes do Brasil para competir em Olimpíadas Internacionais de Astronomia. E eu separei todos os conteúdos dessa fase, que é a primeira, a fase online, em 5 grupos. Esse aqui é o segundo grupo. No canal já tem uma playlist completa com aulas sobre astronomia de posição. Se você não tiver visto nenhuma delas, vai estar passando aqui no card aqui em cima toda essa playlist que é muito importante para o seu estudo, certo? Esse aqui é o vídeo de roteiro da segunda playlist, que é a playlist de medidas. Então vou mostrar aqui os conteúdos que a gente vai estudar e também dar algumas dicas para que você busque por materiais de estudo, alguns livros e apostilas também. Então bora lá para os conteúdos. Esse aqui é o primeiro vídeo de roteiro, como eu já falei. O segundo vídeo, a segunda aula, vai ser sobre concepções matemáticas. O que é isso, né? Lembra que na OBA tinha algumas questões em que você resolvia apenas com matemática básica, com interpretação de questão e usando os dados que a questão lhe dava, você fazia algumas contas bem simples e acabava resolvendo a questão, sem usar nada de astronomia. Assim como na OBA, tem algumas questões assim na seletiva online, em que você não precisa necessariamente estudar a astronomia. Se você tiver uma boa base matemática e interpretar bem a questão, você consegue resolver elas. Então nessa aula nós vamos principalmente resolver algumas dessas questões e eu vou mencionar também algumas coisas de matemática básica que você deve estudar para ter um bom desempenho com essas questões. Depois a gente vai estudar fluxo e luminosidade das estrelas, vamos ver a diferença entre as duas coisas e algumas fórmulas importantes. Depois disso, vamos estudar sistemas de magnitudes, vamos ver o que é magnitude aparente, absoluta, bolométrica, vamos ver como calcular a distância das estrelas a partir da magnitude aparente e absoluta, dentre outras coisas, sempre resolvendo muitas questões também. E aí nós teremos uma aula sobre medidas angulares. Vamos estudar o diâmetro angular, dentre outras coisas que envolvem medidas angulares no geral. Tem algumas coisas sobre velocidade tangencial, radial, velocidade real de uma estrela. São algumas questões assim bem específicas que dá para colocar nesse grupo. E depois disso, nós começamos os estudos sobre telescópios. Vamos ter 4 aulas seguidas que envolvem telescópios. A primeira nós vamos ver telescópios de modo geral. Vamos ver as montagens e os arranjos ópticos de vários tipos de telescópios. Depois vamos estudar como calcular a ampliação que um telescópio lhe dá. Um telescópio coleta luz e amplia a imagem dos objetos celestes, então a gente vai estudar a ampliação de um telescópio e a razão focal dele também. Vamos estudar o que é magnitude limite e ganho de um telescópio e por último vamos estudar também escala de placa e resolução angular. Isso na parte de telescópios. Depois ainda tem mais outra aula em que a gente vai estudar sobre a atmosfera, quais efeitos a atmosfera da Terra causa nas nossas observações. Mais uma vez, tem aí vários conteúdos para a gente estudar. Caso alguém ainda não saiba, na descrição do vídeo eu sempre deixo um drive. É o drive onde eu coloco vários materiais. E lá vai ter um arquivo de questões para cada um desses assuntos, assim como na playlist de astronomia de posição. Ao mesmo tempo que você for estudando esses conteúdos, for assistindo às aulas, é muito importante que você vá fazendo todas as questões desses arquivos, certo? Não só desses arquivos, mas de várias outras provas, de simulados e tudo mais. Eu fiz um vídeo dando algumas dicas gerais sobre como estudar para as seletivas de astronomia. Vai estar passando um card aqui em cima porque ele pode lhe ajudar bastante. Lá tem várias dicas muito boas. Então cada aula tem um respectivo arquivo de questões para que você possa treinar muito. Eu tentei pegar todas as questões que já caíram nas últimas seletivas, desde a primeira seletiva, da qual a gente tem os arquivos de questões mesmo. Então tem lá um material muito bem separado para vocês aproveitarem ao máximo, certo? E sobre os outros materiais, né? Não tem só o canal para você estudar. Além de outras dicas que eu dou lá naquele vídeo que eu falei sobre dicas gerais da seletiva online de astronomia,
Lá eu também falo das apostilas Iota e do livro do Kepler. Com relação a esse conteúdo de medidas, o volume 2 das apostilas Iota vai tratar sobre vários desses conteúdos que nós vamos estudar. Então, se você quiser pegar um conteúdo a mais, essa apostila pode ajudar muito. Capítulos específicos dessa apostila, procure apenas os que têm realmente a ver com cada assunto, certo? Da mesma forma, o livro do Kepler, Astronomia e Astrofísica, que é do Kepler de Souza e da Fátima Oliveira. Nesse livro você vai estudar principalmente os capítulos 20 e 21 quando se tratar de medidas. Muitas dessas medidas, como fluxo, luminosidade, sistemas de magnitudes, são relacionadas à parte de astronomia que nós chamamos de fotometria. E lá no Kepler vai ter um conteúdo muito bom sobre esse assunto. Você pode estudar tanto pelo livro mesmo do Kepler ou pelo site dele, onde vai ter também todos os conteúdos. É importante mencionar aqui nesse vídeo o uso da calculadora científica. Eu acredito que todos que se preparam para as seletivas online já saibam que precisa usar a calculadora científica. Mas se você não sabe, saiba agora. Você precisa ter uma calculadora científica. Tem várias de vários modelos, tem umas mais baratas de cerca de 10 ou 15 reais e tem outras bem mais caras de mais de 100 reais, mas qualquer uma serve. A que você puder ter vai te ajudar bastante nesse processo seletivo, porque nós usamos muitas constantes, muitos números assim exorbitantes para fazer os cálculos. E nas seletivas, diferente da OBA, você não consegue fazer as questões se não tiver uma calculadora. Então, todos os cálculos que você for fazer quando estiver se preparando para as seletivas, faça usando a calculadora para treinar a agilidade na calculadora científica, certo? Tem algumas coisas de matemática básica que você precisa saber, por exemplo, logaritmo. Você precisa saber logaritmo para entender por que as fórmulas de magnitudes são da forma como são, mas não obrigatoriamente você precisa saber logaritmo para fazer as questões, porque na calculadora científica tem a opção de calcular logaritmos. Então você estuda para ter uma base teórica, mas na prática é você e a calculadora. Esses são os conteúdos que nós vamos estudar daqui para frente. Olha, é muito importante que vocês ajudem a divulgar essa playlist de aulas, assim como a playlist de astronomia de posição. Vamos fazer todo esse conteúdo chegar ao maior número de estudantes possível, beleza? Tem milhares de estudantes participando das seletivas online de astronomia. Vamos fazer com que todo mundo tenha acesso a esse conteúdo, tenha oportunidade de se aprofundar cada vez mais nas seletivas. Diferente de antigamente, que a gente não tinha quase nenhum conteúdo no YouTube, hoje nós temos vários. Aqui do canal do Professor Virgílio, ABF Astrobiofísica, do canal do Medalhei, dentre alguns outros. Então é muito importante que vocês compartilhem, deixem like, comentários, escrevam aí o que vocês acham. Durante os vídeos também, deixem comentários, elogios, sugestões, dúvidas de conteúdo, de questões, o que vocês quiserem. Assim a gente vai dar mais oportunidades para vários estudantes, estudantes que talvez não tenham um bom acompanhamento sobre Olimpíadas nas escolas. Esse é o principal objetivo das Olimpíadas Científicas, é divulgar a ciência. Isso aqui pode parecer uma competição, mas na verdade é uma cooperação de nós estudantes, professores também, todos em prol da ciência. Então vamos fazer isso crescer cada vez mais. Espero você na próxima aula dessa playlist e bons estudos a todos!